Muito bem, o título desse sermão é A Imagem da Besta e a Grande Prova. Se vocês estiveram aqui ontem à noite, eu comecei com uma citação e então voltaremos a ela mais uma vez. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 80, Ellen White escreve: O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que o tempo de graça se feche, pois esta será a grande prova para o povo de Deus, pela qual seu destino eterno será decidido. Bem, essa é uma declaração bastante impactante e temos visto, ao estudarmos, que a imagem da besta é um conceito bastante amplo. Para ser preciso, é muito mais amplo do que nós pensávamos no passado, pois sabemos que no seu cerne há uma questão de vida ou morte. E então, o que é esta grande prova? E ela é indicada especialmente para o povo de Deus. A Bíblia é muito clara em Apocalipse 13. Quando você lê, a marca da besta vem sobre o mundo inteiro. E claro, a marca da besta é resultado da imagem da besta. Então, por extensão, a imagem da besta, obviamente, tem implicações para todos no mundo também. Mas ela parece estar bastante focada neste aviso que algo sobre a imagem da besta será a grande prova para o povo de Deus. E então, vamos analisar esta última sessão através dessa lente. Voltemos novamente a Apocalipse capítulo 16. Estivemos lá hoje de manhã. Gostaria de ler essa passagem, começando no versículo 12, mais uma vez, e ver se conseguimos encontrar algumas dicas de alguma grande prova aqui em Apocalipse 16. Começando no versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O versículo 13 continua: E da boca do dragão, e da boca da besta, e do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Não tenho o gráfico aqui, mas vocês ouviram há muito tempo. Estamos apenas passando mais uma vez por Apocalipse 12, 13 e 14, conforme os personagens e entidades são reintroduzidos. Então, chegamos ao versículo 14 e vemos aqui o paralelo com a imagem da besta, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui está novamente essa mensagem de reunião, especificamente dos reis da terra e de todo o mundo. Portanto, há uma ênfase política nisto. Embora as coisas nunca estejam completamente separadas de outras partes da vida, há ênfase no aspecto político. Agora vem o aviso, no versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Agora, aqui está a minha primeira pergunta, e eu disse isso ontem à noite. Vou dizer novamente, prometo fazer apenas perguntas fáceis. Então, quem está sendo abordado no versículo 15? Quando o texto diz: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes? Seria todo mundo ou só o povo de Deus? Porque se você não tem Cristo, já está espiritualmente nu, certo? Não há vestimenta aí. Portanto, este é um aviso dirigido especificamente ao povo de Deus e acontece de estar logo após a reunião das nações, que é uma parábola ou paralelo daquela parte da imagem da besta. Então, vamos fazer uma pequena referência cruzada. Vá para Apocalipse capítulo 19, outra passagem que conhecemos, que fala sobre as bodas do Cordeiro. Qual é a importância de ter essa vestimenta? A Bíblia deixa isso bem claro para nós. Apocalipse 19, começando no versículo 7. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se preparou. Sabe, um cristão deveria ser a pessoa mais feliz da terra, certo? E você já ouviu todos os trocadilhos com o nome adventista.
Existem adventistas felizes, adventistas tristes, zangados e assim por diante. Mas os adventistas deveriam ser as pessoas mais felizes da terra. E por quê? Porque temos a promessa de um casamento do qual podemos participar. E melhor ainda, não temos que pagar nada por ele. Tenho 2 filhas e já estou pensando nisso. Continuem balançando a cabeça. Essa não é a resposta correta. Nós não trazemos nada para o casamento, exceto uma coisa, a nossa escolha de aceitar Jesus. E Ele providencia todo o resto. Então, alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque é chegada às bodas do Cordeiro e já a sua esposa se preparou. Como ela faz isso? O versículo 8 nos diz: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Então, ela tem de ganhar, tem que ir e encontrar, não tem que montar nada sozinha. Tudo o que ela tem que fazer é apenas aceitar, certo? Você tem todo o evangelho bem aqui, nestes 2 versos. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Vemos então aqui um reflexo da túnica de luz que Deus deu a Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando os criou à sua imagem. Ele não os deixou nus, ele os vestiu de luz. E Patriarcas e Profetas, na página 45, tem uma visão muito fascinante sobre essa túnica de luz. Ela escreve: o casal sem pecado não usava vestimentas artificiais. Estavam revestidos de um manto de luz e glória, tal como vestem os anjos. Agora, sabemos que essa veste de luz, ela representa, em última análise, a justiça de Cristo, certo? Então, certamente não é a nossa própria, tem de ser a de Cristo. Até os anjos do céu. Deus nunca esperou que obedecessem e o servissem sem seu próprio poder, através de sua própria sabedoria. Eles deveriam confiar no mesmo poder que temos, a justiça de Cristo. E então, este é o linho fino que nos é prometido aqui. Agora, Lúcifer perdeu sua veste e ele está determinado a que o povo de Deus também perca a sua veste. Vocês concordam com isso? Ele não gostaria de nada mais do que ver o povo de Deus, especialmente agora no fim dos tempos, perder suas vestes. Daí o aviso em Apocalipse capítulo 16, não percam suas vestes, especialmente enquanto vivemos naquele tempo em que deveríamos estar esperando o retorno de Cristo, certo? Eu venho como ladrão. Isso significa que ele está bem à porta. Não deveríamos estar surpresos, ou deveríamos estar despertos, certo? Para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e não permitir que nada aconteça que nos faça perder essa veste. Agora, vejamos novamente Apocalipse 19. Vamos continuar no verso 9. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Agora, vocês conhecem o versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele me disse: vê, não faças isso. Sou teu conservo e de teus irmãos, os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sim, versículo muito conhecido para os adventistas do 7º dia. E nós ligamos isso com outro versículo. Qual é? Apocalipse 12, versículo 17. Então, mantenham o dedo aqui, mas voltem a Apocalipse 12, verso 17. Este é daqueles pares de versículos que frequentemente usamos para demonstrar como a Bíblia se interpreta. Então, Apocalipse 12 e 17 diz: e o dragão irou-se contra a mulher. O que vocês acham que ele quer fazer? Ele quer arrancar suas vestes de justiça. E ao fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este é o começo daquela parte do Apocalipse onde você tem o dragão, a primeira besta, a segunda besta e a imagem e assim por diante. Todos esses personagens que temos visto,
Eles começam bem aqui, nestes versículos, onde temos a primeira menção do testemunho de Jesus Cristo. Mas o que é o testemunho de Jesus Cristo? E quando voltamos ao Apocalipse 19, verso 10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui está o meu ponto. Pensem nisso como marcadores aqui, no coração do Apocalipse. O testemunho de Jesus, então, a imagem da besta e tudo o que isso implica. E então você tem o testemunho de Jesus mencionado novamente no final, e a explicação é o espírito de profecia. O que a Bíblia está tentando nos dizer? A maneira pela qual o povo de Deus mantém suas vestes é manter o testemunho de Jesus Cristo. Agora, isso significa muito mais, como vocês sabem, do que ter em um certo conjunto de livros em suas estantes, embora isso também seja um bom conselho. Em grego, a palavra traduzida como tem o testemunho é eco. E vocês conhecem essa palavra. É como um eco, uma imagem, não é? Refletir, repetir, deixar ressoar de você para o mundo ao seu redor. Portanto, ter o testemunho de Jesus significa que você também terá a imagem de Jesus. A maneira como ele viveu, como falou, a maneira como Jesus viveu sua vida aqui na terra é como seu povo será ao segui-lo. Lembrem-se, há duas imagens. Temos que acabar com uma, e você não pode ter duas. Então, o espírito de profecia revela para nós o perigo que está à nossa frente. Mas antes de olharmos para o que ela diz, quero apenas nos lembrar que o dom de profecia é uma de nossas crenças fundamentais. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdade. É o número 18 agora. Costumava ser o 17, mas foi promovido, certo? Avançou para o número 18. As Escrituras testificam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma marca identificadora da igreja remanescente e cremos que foi manifestado no ministério de Ellen White. Vocês creem nisso, não? Amém. Eu também creio. Seus escritos falam com autoridade profética e fornecem conforto, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também deixam bem claro que a Bíblia é o padrão pelo qual todo ensino e experiência devem ser testados. E precisamos nos lembrar dessa última parte também, certo? Que a Bíblia é o padrão máximo. Mas o dom de profecia, o espírito de profecia, é um grande dom que Deus nos deu para nos ajudar a entender a mensagem da Bíblia, especialmente para o nosso tempo, quando o dragão está batendo a porta, tentando arrancar nossas vestes de justiça. Agora, lembrando que nós, como igreja, dizemos crer que ela tem autoridade profética e correção para a igreja. Vocês conhecem essa declaração, isto é, de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. Encontra-se em outros lugares também. O último engano de Satanás será tornar ineficaz o que vem a seguir? O testemunho do Espírito de Deus. E então ele cita Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, aqui está o que ela diz em relação a este grande perigo para o povo de Deus no tempo em que a imagem da besta e a marca da besta estão se aproximando. A luz que temos recebido acerca da mensagem do terceiro anjo é a verdadeira luz. A marca da besta é exatamente o que tem sido proclamado que é. Essa é uma declaração bastante definitiva, não é? Então, nem tudo a respeito deste assunto é ainda compreendido, nem o será até o desenrolar do pergaminho, mas uma obra muito solene deve ser realizada em nosso mundo. Então, há algumas coisas interessantes que ela diz aqui, e não teremos tempo para analisar tudo, mas encorajo vocês, em seu próprio tempo, a pesquisarem online, ou se tiverem o CD ou os antigos índices impressos, procurem pela frase "o desenrolar do pergaminho" em seus escritos. Não há muitas vezes que ela usa isso, mas a maneira como o faz, o contexto em que o faz, é muito interessante e tem a ver com a proclamação das mensagens dos três anjos, o anúncio da breve vinda de Jesus.
questões de liberdade de consciência e de expressão. Ela usa essa frase em conexão com esse tipo de questão e também com a revelação de ações não cristãs. Essa é a lista resumida, mas eu os encorajo a pesquisarem. Vejam essa parte que ela diz: nem tudo a respeito deste assunto. Isso significa a marca da besta e, por implicação, a imagem da besta também, que sabemos estar conectada a ela. É ainda compreendido. Então, nem tudo a respeito desse assunto é ainda compreendido. Agora, ela escreveu isso há mais de 100 anos. Então, claramente, havia coisas que não foram reveladas a ela. Não precisavam ser reveladas a ela na sabedoria de Deus, mas que se tornarão claras à medida que avancemos no tempo. Então, nem tudo a respeito desse assunto está ainda compreendido, nem o será até o desenrolar do pergaminho. Mas ela diz: uma obra muito solene deve ser realizada em nosso mundo. Então, vamos continuar lendo e ver o que ela diz que é a obra mais importante. A ordem do Senhor para os seus servos é: clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E ela está citando aqui Isaías 58, verso 1. Agora, li isso e fiquei um pouco surpreso. Como isso se encaixa com a marca da besta e a sua imagem? Bem, vamos continuar lendo porque ela deixa bem claro qual é o grande pecado contra o qual precisamos estar alertas, para não perdermos nossas vestes. Ela continua: não deve haver mudança nas características gerais de nossa obra. Ela deve permanecer tão clara e distinta como a profecia a tornou. E quando ela fala sobre as características gerais de nossa obra, ela está falando sobre a mensagem que nos foi dada, certo? As instituições que Deus ergueu, nossas mensagens de saúde, nosso trabalho educacional, nosso trabalho de publicação, o trabalho de comportagem, todas essas coisas são parte da mensagem que nos foi dada. E ela é bem clara aqui, certo? Deus traçou o plano para nós. Precisamos permanecer dentro desse plano e dentro da mensagem. E então ela diz isso, e ela vai ser muito específica. Não devemos entrar em confederação com o mundo, supondo que assim fazendo, poderíamos realizar mais. Se alguém se colocar no caminho para impedir o avanço da obra e as diretrizes que Deus estabeleceu, desagradará a Deus. Nenhuma linha de verdade que fez do povo adventista do sétimo dia o que ele é, deve ser enfraquecida. Não devemos ser apologéticos sobre o sábado, varrer as mensagens dos 3 anjos para debaixo do tapete e dizer em nós apenas nos concentrarmos no Evangelho. Não devemos chamar a mensagem de saúde de ênfase de saúde. Uma ênfase você pode ajustar um pouco, mas uma mensagem vem de Deus e é melhor não mudá-la. Ela é muito clara. Nenhuma linha de verdade que nos faz o que somos deve ser enfraquecida de forma alguma. E então ela termina sua declaração. Temos os marcos antigos da verdade, da experiência e do dever. E devemos defender firmemente nossos princípios à vista de todo o mundo. Agora, essa é uma declaração meio assustadora, porque o mundo tem um grande dragão que está parado diante da mulher. Lembram-se de Apocalipse 12. E quando ele não pode devorar o filho, o varão, contra quem ele vai? Ele vai atrás da mulher. E então ele vai atrás do remanescente de sua semente. E podemos ler isso e dizer, sim, queremos ser corajosos, mas realmente fazer isso, colocar carne nessas palavras, às vezes pode ser um pouco diferente. Agora, isso foi escrito há mais de 100 anos. Sabe, houve uma lacuna de 400 anos entre o último profeta no Antigo Testamento e quando Jesus finalmente veio. Nenhuma mensagem profética. Agora, não vou ficar aqui e fingir ser capaz de lhes dizer por que Deus escolheu não enviar mensagens proféticas. Eu não sei, mas o fato é que você tem séculos onde não há mensagens registradas. Então, o que a nação de Israel deveria estar fazendo entre a última mensagem profética,
que foi dada, e quando o Messias finalmente aparece, eles estariam se preparando, não estariam? E assumindo a imagem de Deus para que, quando o Messias aparecesse, eles o reconhecessem. Agora, conhecemos a história, e essa história é um aviso para nós, para que não a repitamos também. Quando Jesus finalmente apareceu, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por quê? Porque como povo havia indivíduos absolutamente certo, mas como nação eles haviam assumido uma outra imagem e não reconheceram em Cristo a expressa imagem do Pai. Agora, este aviso contra formar confederações não é uma declaração isolada que você encontra no espírito de profecia. Ela ocorre repetidamente. Vou compartilhar apenas algumas delas com vocês. Apenas algumas partes. Não devemos entrar em confederação com aqueles que não amam ou temem a Deus. Agora e sempre devemos permanecer como um povo distinto e peculiar, livre de toda política mundana, não embaraçados por confederações com aqueles que não têm sabedoria. A verdadeira influência cristã não deve ser unida à política ou ligada em uma confederação com descrentes. E então, esta é a frase final. Toda a mente que é trabalhada pelo Espírito Santo estará satisfeita com ele. Se eu tivesse o relacionamento com Deus que Ele quer ter comigo, não precisaria de mais nada neste mundo. Não que Deus tiraria tudo de mim, mas eu não sentiria a necessidade de obter esse suprimento de qualquer outro lugar. E vocês conhecem essa declaração. Se vivermos até o fim, todo o apoio terrestre será o quê? Cortado. Por quê? Porque Deus leva seu povo a isso? Não temos que chegar ao ponto onde percebemos que tudo o que somos e tudo o que temos vem dele? A única esperança que temos, pessoalmente, na minha própria salvação, ou como um povo para realizar esta obra que ele nos deu, só vem dele. Ele tem que nos levar a esse ponto, e não é um ponto fácil, pessoalmente ou em um cenário corporativo. E ele não força. É por isso que leva tanto tempo, certo? Mas ele tem que nos trazer a esse lugar. Então, agora é a parte da mensagem que eu gostaria que não tivéssemos que abordar. Mas será que nós, como igreja, formamos confederação com o mundo? E a resposta é sim. Então, esta é Adventist Review de 1985, no início da sessão da Conferência Geral. Em 10 de maio, as Nações Unidas reconheceram a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia como uma organização não governamental com status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Esta foi uma transcrição do discurso de abertura no início daquela sessão da Conferência Geral. Este foi um dos grandes anúncios feitos quando estavam se reunindo e começando esta sessão. E foi realmente um anúncio, sabe? Não houve votação que tenha sido tomada pelos delegados da Conferência Geral. E eu procurei, e você nem consegue encontrar menção disso nas atas de nenhuma das reuniões da comissão em nenhum lugar. Foi simplesmente anunciado. Não estou dizendo que não foi discutido, mas ainda não consegui encontrar. O artigo continua: acreditamos que o novo status como uma ONG das Nações Unidas fornecerá à Igreja Adventista do Sétimo Dia outra oportunidade de estabelecer uma presença e exercer um alcance cristão positivo entre líderes cívicos, religiosos e governamentais de todas as nações do mundo. Então, precisamos ver se isso se desenrolou dessa forma como eles esperavam que fosse. E vamos começar olhando para algumas das declarações de missão. Então, quando uma organização se candidata às Nações Unidas ou ao ECOS, eles precisam, é claro, preencher o formulário de inscrição e precisam dar sua declaração de missão. E então esta foi a declaração de missão que aparentemente foi colocada naquele formulário de inscrição inicial, porque você ainda pode encontrá-la online. Se você pesquisar, encontrará a Conferência Geral listada lá e dá o ano de 1985, e então lista a nossa declaração de missão. E esta foi a declaração de missão que ainda está lá até hoje,
que foi dada no início dos anos 80. A declaração de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é chamar todas as pessoas para se tornarem discípulos de Jesus Cristo, proclamar o Evangelho eterno, abraçado pelas 3 mensagens angélicas, e preparar o mundo para o breve retorno de Cristo. Achei que ouviria um amém. Gosto muito dessa declaração de missão. É no que eu acredito. Isto é o que nos foi dado. Isto é o que o Espírito de profecia nos diz. Isto é o que a Bíblia nos diz. Agora, a cada 4 anos, há algo chamado relatório quadrienal que toda ONG conectada com as Nações Unidas tem que enviar. E isto é basicamente eles dizendo: aqui está o que fizemos nos últimos 4 anos. Uma justificativa de que ainda devemos continuar conectados com as Nações Unidas. Então, em 1990, ou no período de 1990 a 93, aqui estava a declaração de missão que foi explicada. A missão da igreja é proclamar a todas as pessoas o Evangelho eterno, conforme descrito na Bíblia Sagrada. Então algo foi retirado, certo? E as 3 mensagens angélicas não são encontradas nessa declaração de missão e também preparar o mundo para o breve retorno de Cristo. Mas ainda há alguma menção ao Evangelho eterno. Então, essa parte é muito boa. Vejamos o próximo relatório quadrienal de 94 a 97. Aqui estava a declaração de missão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia busca conduzir as pessoas a um relacionamento salvífico com Jesus Cristo e melhorar a qualidade de vida, não apenas para seus membros, mas para as pessoas em todas as nações do mundo. Então, agora o Evangelho eterno desapareceu. E temos apenas um relacionamento com Jesus Cristo, que ainda é importante. Sabemos disso. Então, isso ainda é bom. Agora vejamos o próximo, ou um pouco mais tarde, 2005 a 2008. Aqui está a declaração de missão. A Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia é o corpo governante mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma organização cristã que promove uma vida melhor, tanto espiritual quanto física, para indivíduos e comunidades. E então, os valores e princípios da Igreja Adventista encontram expressão em uma ampla variedade de atividades que estão em paralelo com os objetivos das Nações Unidas, incluindo saúde, educação, ajuda humanitária, treinamento de jovens, questões de mulher, desenvolvimento infantil, liberdade religiosa e promoção dos direitos humanos. Vocês veem a mudança das 3 mensagens angélicas e do Evangelho eterno e preparar o mundo para o retorno de Cristo, para uma organização humanitária global? Agora, em 2009 a 2012, o último você pode encontrar online. A Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia afirma, desenvolve e educa ativamente sobre os princípios da liberdade religiosa e de consciência consagrados nos documentos das Nações Unidas que tratam da liberdade religiosa. Estes incluem, mas não se limitam a o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 18 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação baseadas em religião ou crença. Vamos dar uma olhada em alguns desses documentos em um momento, mas vocês podem ver a mudança, não podem? Já sentiram? Isto é o que estamos dizendo ao mundo que somos. Eu não ouvi mais sobre as 3 mensagens angélicas e o Evangelho eterno e que Jesus está voltando em breve. Então, alguém está sendo enganado. Ou sou eu, ou é o mundo lá fora. Mas não podemos estar fazendo essas 2 coisas ao mesmo tempo. É impossível. Jesus disse: vocês não podem servir a 2 senhores. Agora, quero trazer a história de Salomão. Vocês conhecem sua história. Começou com a bênção de Deus de maneiras surpreendentes, um futuro muito glorioso à sua frente. Na verdade, a Bíblia diz que ele se assentou no trono do Senhor, mas vocês conhecem sua história. Ele se desviou, não foi? Então, vamos ler um pouco aqui. Profetas, página 53. Satanás sabia os resultados que acompanhariam a obediência, e durante os primeiros anos do reinado de Salomão,
anos gloriosos por causa da sabedoria, da beneficência e da retidão do rei, ele procurou trazer influências que insidiosamente minariam a lealdade de Salomão ao princípio e fariam separar-se de Deus. Que o inimigo foi bem sucedido nesse esforço, sabemos pelo registro. Salomão aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi. Agora ela continua. Do ponto de vista humano, este casamento, embora contrário aos ensinamentos da lei de Deus, parecia provar uma bênção, mas a esposa pagã de Salomão se converteu e se uniu a ele na adoração ao verdadeiro Deus. Podemos dizer, louvado seja o Senhor, certo? Parecia um grande sucesso missionário. Além disso, Faraó prestou um serviço notável a Israel, tomando a Géser, matando os cananeus que habitavam na cidade, e deu como presente a sua filha. Esta cidade, Salomão reedificou e assim, aparentemente, fortaleceu muito seu reino ao longo da costa do mar Mediterrâneo. Então, por um tempo, parecia que Salomão tinha superado Deus, certo? Mas, mesmo que Deus tenha deixado muito claro, você não se casa fora da fé. Não vos unais a julgo desigual. Não entrem em confederações com as nações ao redor. Salomão o faz e parece bênçãos por um tempo. Quero dizer isso antes de ir mais longe daqui. Não estou afirmando saber o motivo de qualquer uma dessas pessoas envolvidas em tomar essas decisões em nome da igreja. Não podemos saber isso. Então, vamos dar a eles o benefício da dúvida, certo? Mas precisamos olhar honestamente para os resultados e no que isso levou. E se os resultados não foram positivos, então o que podemos fazer sobre isso, certo? Correto. Então, estes são os relatórios anuais da ADRA de 2016, 2017 e 2018. E de acordo com esses relatórios, a ADRA recebeu $105.534.079 em financiamento e $82.811.671 em commodities das Nações Unidas nesses 3 anos. Isso é muito dinheiro, não é? E você pode fazer muito com essa quantidade de dinheiro. E eles fizeram muito e ajudaram muitas pessoas ao redor do mundo. E por isso podemos ser gratos. Mas você pega o dinheiro do mundo e sempre há condições, não há? E as condições são que você não pode falar sobre Jesus. E então eles dizem em seu próprio site, lá no final, é um pouco pequeno, então vou ler para vocês. A pergunta é, a ADRA faz proselitismo? Em outras palavras, compartilhamos o Evangelho? A ADRA não faz proselitismo. E então eles dão sua explicação. O amor de Deus e os programas da ADRA são expressos quando ela alcança aqueles que estão em necessidade, independente de raça, gênero e afiliação política ou religiosa. Bem, eu concordo. Devemos fazer isso. Devemos ajudar qualquer um, certo? E qualquer um que precise de ajuda. Trabalharmos em harmonia com uma ampla gama de culturas, tradições e pessoas de fé não cristã, respeitando a dignidade humana de todos. O impacto positivo da contribuição da ADRA globalmente valida nossa herança e crença na doação benevolente, bem como introduz o nome adventista nas comunidades. E tenho certeza de que muito disso é verdade. E não tenho dúvidas de que muitas ou mesmo todas as pessoas que trabalham na ADRA são absolutamente 100% sinceras e dedicadas a isso. Mas o fato é que elas não têm permissão para falar sobre Jesus, porque estão recebendo esse dinheiro do mundo. Acho que elas desejariam poder, mas sabem que não podem, por causa do dinheiro. Voltemos à história de Salomão. Ao formar uma aliança com uma nação pagã e selar o pacto pelo casamento com uma princesa idólatra, Salomão desconsiderou imprudentemente a provisão sábia que Deus havia feito para manter a pureza de seu povo. Pensem na veste nupcial, certo? A esperança de que sua esposa egípcia pudesse ser convertida era apenas uma desculpa fraca para o pecado. Agora, nos disseram, como membros da igreja, que esse tipo de discussão que estamos fazendo agora não deveria ser feito, que é uma teoria conspiratória ou que nosso relacionamento com as Nações Unidas é realmente apenas para promover a missão.
Mas essa é a mesma coisa com que Salomão justificou seu curso de ação. Vou alcançar as nações ao meu redor e todas elas se tornarão crentes no Deus do céu. Esposa por esposa e mais esposa, eu vou fazer isso. Por um tempo, Deus, em sua misericórdia compassiva, anulou esse terrível erro. E o rei, por um curso sábio, poderia ter verificado, pelo menos em grande medida, as forças malignas que sua imprudência havia colocado em operação. Louvado seja Deus, Ele é perdoador, Ele é misericordioso e, às vezes, Ele permite que coisas venham à luz que precisam ser corrigidas, porque Ele ama seu povo e quer que eles mantenham essa veste. No entanto, Salomão havia começado a perder de vista a fonte de seu poder e glória. À medida que a inclinação ganhava ascendência sobre a razão, a autoconfiança aumentava e ele procurou levar a cabo o propósito do Senhor à sua própria maneira. E sabemos o que aconteceu como resultado. E então, aqui está a parte das regras e regulamentos para uma organização sem fins lucrativos ou uma organização não governamental se tornar parte do Conselho Econômico e Social. Parágrafo 2 ou artigo 2 diz assim: os objetivos e propósitos da organização devem estar em conformidade com o espírito, propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas. Agora, analisamos esses princípios em nosso encontro anterior e não acho que queremos concordar com esses princípios que vimos. E não acho que nossos líderes da igreja querem concordar com eles também. Mas aqui estamos nós, em um relacionamento que é muito desconfortável, certo? A organização se compromete a apoiar o trabalho das Nações Unidas e a promover o conhecimento de seus princípios e atividades de acordo com seus próprios objetivos e propósitos e a natureza e escopo de sua competência e atividades. Este status consultivo não é a ONU pedindo a essas organizações que nos acolhem sobre como fazer as coisas. É o contrário. Nós vamos dar a você a mensagem que então você precisa repetir dentro de suas redes e dentro de seu povo, que está dentro de sua esfera de influência. Essa é a direção para a qual vai. Então, ouvimos muito sobre as declarações oficiais que estiveram no site oficial. E não vamos analisar todas elas, mas quero passar rapidamente por uma lista. E vamos ver quais são alguns prováveis motivos pelos quais essas declarações foram emitidas quando foram declaradas. Então, aqui está a primeira, intitulada Tolerância, emitida em 1995. Bem, acontece que no ano de 1995 houve um ano de tolerância patrocinado pelas Nações Unidas. Então, como membro desse conselho, era nosso dever repetir a mensagem. Em 1995, também lançamos uma intitulada Liberdade Religiosa, e naquela, que analisaremos em um momento, eles afirmaram muito explicitamente que seu apoio à liberdade religiosa, nosso apoio à liberdade religiosa, está em harmonia com os instrumentos das Nações Unidas. E especialmente essa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que analisamos em nossa sessão anterior. E lembram-se daquela ressalva no final? Artigo 29, todos esses outros direitos podem ser varridos com o estalar de dedos, e se você está fazendo ou dizendo não estar em harmonia com os princípios e o espírito das Nações Unidas. Pois bem, outro, tabagismo e ética. 1º de outubro de 1996. E eu diria que muitas dessas declarações, provavelmente a grande maioria delas, concordaríamos com o que está sendo dito, certo? Quem é a favor do tabagismo? Sim, somos a favor desse propósito deles. Então, isso foi lançado em 1996, mas aconteceu que uma Assembleia Mundial da Saúde votou no início daquele ano por uma convenção quadro internacional para o controle do tabaco. Então, por que esperamos até 1996 para dizer que éramos contra o fumo? Para fazer uma declaração sobre isso? Sabe, poderia ter sido feito antes, muitos anos antes, porque não acho que nossa igreja já foi a favor do fumo, nem nunca deveria ser. Mas por que esperamos? No mesmo ano, 1996,
houve uma declaração sobre violência familiar. E mais uma vez, no início daquele ano, a resolução da ONU 50-166 tratou de eliminação da violência contra as mulheres. E é o mesmo padrão à medida que avançamos. As declarações feitas estão frequentemente muito ligadas ao que está acontecendo dentro dos corredores das Nações Unidas. O abuso sexual infantil, em 1997, um relatório havia saído no início daquele ano sobre a prostituição infantil e a pornografia também infantil, uma declaração sobre a liberdade acadêmica de todas as coisas, e é uma declaração muito longa, e é mais longa do que a maioria das declarações lançadas em 1997. Um mês antes da Unesco adotar uma recomendação sobre o status de pessoal de ensino superior. Mesmo assunto básico. Clonagem humana, 1998. Preocupações éticas sobre isso. Bem no ano anterior, a Unesco havia criado a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos. E esta foi uma grande. Foi no aniversário 50 da Declaração dos Direitos Humanos, em 1998. Naquela, eles descreveram a Declaração dos Direitos Humanos como vinda da melhor e mais elevada parte do coração humano. O que é uma redação estranha para uma igreja que crê na Bíblia e sabe o que Jeremias disse sobre o coração ser enganoso acima de todas as coisas. Em 1999, minorias religiosas e liberdade religiosas apoia explicitamente o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 2000, o bem-estar e o valor das crianças. Refere-se à Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, que tinha 11 anos naquela época. Liberdade religiosa, evangelismo e proselitismo seguiu de perto ou está logo à frente da cúpula do milênio da ONU, cúpula da paz de líderes religiosos e espirituais também. Esta foi interessante. Em 2008, havia uma guerra acontecendo no Congo e, em 2 de dezembro de 2008, emitimos uma declaração oficial distanciando a igreja do líder da oposição, que era adventista, ou pelo menos frequentava a igreja adventista. E a mídia havia percebido isso, e nossa igreja estava desconfortável com isso, porque o líder da oposição, obviamente, estava lutando contra o governo, e a ONU havia apoiado o governo. Então, emitimos essa declaração em 2 de dezembro, e em 9 de dezembro, começaram as conversas de paz entre o governo, apoiado pela ONU, e as forças rebeldes. Compromisso com a saúde e a cura em 2009. Uma citação disso diz: esta declaração segue as deliberações e recomendações da Conferência Global sobre Saúde e Estilo de Vida, realizada em Genebra em julho de 2009, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, e pede cooperação com organismos credíveis, semelhantes, que visam melhorar a saúde global. Então, um endosso bastante retumbante da Organização Mundial da Saúde. Em 2010, lançamos uma declaração sobre pobreza global, e apenas dias antes de lançarmos nossa declaração, a ONU lançou uma onde identificaram estratégias para acelerar o desenvolvimento e a redução da pobreza. Outra liberdade de expressão e difamação de religiões, em junho de 2010, que apoia a liberdade de expressão em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alguns desses temas continuam voltando, certo? E então, finalmente, acabar com a violência contra as mulheres e meninas. 23 de junho de 2010. E, novamente, quem é a favor disso? Então, não é tanto que está em algumas dessas declarações, ou mesmo na maioria. É o momento disso. E por que estamos fazendo isso quando estamos fazendo? O Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas adotou uma resolução apenas dias antes de lançarmos nossa declaração, que acelerou os esforços para eliminar todas as formas de violência contra as mulheres, garantindo a devida diligência na prevenção. Poderíamos continuar, mas você entende a ideia, não é? De volta à história de Salomão, Salomão raciocinou que alianças políticas e comerciais com as nações circundantes trariam essas nações ao conhecimento do verdadeiro Deus, e ele entrou em aliança ímpia com nação após nação.
Muitas vezes, essas alianças eram seladas por casamentos com princesas pagãs. Agora, qual foi o resultado disso? Aqui está o que a profeta diz: os mandamentos de Jeová foram postos de lado para os costumes das nações circundantes. Isso nos leva a 2015, com a declaração da imunização, que recebeu muita atenção nos últimos anos. E não vamos analisá-la em detalhes novamente, mas essa declaração, como vocês provavelmente sabem, disse que encorajamos a imunização ou a vacuna responsável e não temos nenhuma razão religiosa ou baseada na fé para não incentivar nossos adeptos a participarem responsavelmente em programas de imunização protetora e preventiva. Sabe, o silêncio teria sido muito mais útil durante 2020 com aquela doença mundial, se simplesmente não tivéssemos nenhuma declaração, de nenhum jeito. Deixar para cada um. Se você quer se vacinar, ótimo, vá. Se não, essa também é sua escolha. Essa declaração termina e a última frase diz: a recusa da imunização e não deve ser vista como um ensino nem uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, essa é uma frase confusa. Você tem que lê-la várias vezes. E isso é por causa das duplas negativas que estão na frase. Mas, se você as tirar, é isso que você acaba. A imunização é e deve ser vista como um ensino e uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem, isso é meio estranho. Não me lembro de nunca ter sido dito que essa era uma das doutrinas que eu estava assumindo. Agora, por que fizemos essa declaração? Essa declaração foi publicada, você pode ver a data também, em 15 de abril de 2015, mas talvez tenhamos visto até agora que muitas dessas declarações não surgem no vácuo, certo? Há algo a mais acontecendo que gera o desejo ou a necessidade de fazer a declaração. E esse foi exatamente o caso. Então, alguns dias antes de 15 de abril de 2015, nosso presidente da Conferência Geral, pela primeira vez na história de nossa igreja, encontrou-se com o secretário-geral das Nações Unidas. E esse encontro foi em 6 de abril de 2015. E a Adventist Review publicou uma matéria sobre isso e disse: o primeiro presidente da Igreja Adventista a se encontrar com o chefe da ONU observou que a Igreja há muito apoia a liberdade religiosa e disse que estava disposta a unir forças em iniciativas que seguissem o ministério de Cristo de ajudar as pessoas física, mental, social e espiritualmente. Então, havia alguma iniciativa com a qual a ONU estava envolvida bem naquela época? E a resposta é que houve uma semana mundial de imunização no final daquele mês, em 2015. Isto é direto do site da Organização Mundial da Saúde. A Semana Mundial de Imunização 2015 sinalizará um esforço global, regional e nacional renovado para acelerar a ação para aumentar a conscientização e a demanda por imunização pelas comunidades e melhorar os serviços de entrega de vacinação. Então, é por isso que recebemos a declaração, e é por isso que as declarações nunca podem desaparecer enquanto estivermos conectados com as Nações Unidas. Não entendo todos os fundamentos legais disso, mas está ficando claro que as declarações não podem ser revogadas enquanto estivermos conectados com as Nações Unidas. E vamos analisar um último segmento disso. Aqui está o que Ellen White diz, Conselhos à Igreja, página 335. Enquanto os homens dormem, Satanás está ativamente arrumando as coisas para que o povo do Senhor não tenha misericórdia ou justiça. Vimos alguma sugestão disso durante a pandemia de 2020? Nenhuma isenção religiosa concedida por uma igreja que afirma ser uma voz profética para a liberdade religiosa. E membros da igreja e pessoas de fora da igreja olharam para isso. Não é segredo, certo? Nada na internet é segredo. Então, não estamos revelando nenhum segredo aqui. Isto é tudo informação pública. Mas as pessoas têm observado isso, se perguntando o que está acontecendo.
Satanás está ativamente arrumando as coisas para que o povo de Deus não tenha misericórdia ou justiça. Agora, vimos um pouco disso nos últimos anos, mas sabemos que há uma crise maior ainda chegando. Chama-se a marca da besta. E essa é o que sabemos que o diabo está realmente mirando. É o que ela diz. O movimento dominical agora está avançando nas trevas. Os líderes estão ocultando a verdadeira questão. E muitos que se unem ao movimento não veem por si mesmos se a corrente subterrânea está tendendo. E é por isso que você não pode presumir motivos, certo? Seja para essas pessoas de dentro da nossa igreja ou aquelas que estão fora. Muitas pessoas envolvidas em ambos os lados dessas coisas não entendem para onde está indo. Suas profissões são brandas e aparentemente cristãs, mas, quando falar, revelará o espírito do dragão. Vamos olhar um pouco mais de perto apenas algumas dessas declarações que percorremos há alguns momentos. E estas são as declarações que tratam de liberdade religiosa. E vamos fazer a pergunta: se descobrimos durante a pandemia de 2020 que não tínhamos proteção de liberdade religiosa em questão de saúde, seria possível que o diabo tenha estado arrumando as coisas nos bastidores para que, quando a crise dominical chegar, descobramos que não temos proteção de liberdade religiosa como adventistas do sétimo dia? Então, voltaremos a 1995, a Declaração de Tolerância. Os adventistas do sétimo dia apoiam a Proclamação das Nações Unidas de 1995 como o Ano da Tolerância. Essa proclamação chega em um momento oportuno, quando a intolerância está abundando em todos os continentes. Não vou ler o resto aqui. Eles fazem referência ao Ano das Nações Unidas para a tolerância. Então, precisamos olhar mais de perto o Ano da Tolerância. Você pode encontrar tudo isso online. Aqui está a Declaração de Princípios sobre Tolerância do site das Nações Unidas, em 1995. Eu só listei uma pequena parte aqui. Após o preâmbulo, eles dizem: observando os instrumentos internacionais relevantes, incluindo, e então há uma longa lista de documentos e outros instrumentos, coisas legais que já foram implementadas. E eles estão dizendo que todos estes têm um impacto neste ano de tolerância. Mas vamos olhar apenas um. Está destacado na parte inferior a declaração sobre eliminação de todas as formas de intolerância baseada em religião ou crença. Isso seria ou poderia ser um problema quando a marca da besta vier? Parece que sim, certo? Então, a declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância, o preâmbulo diz assim: considerando que é essencial promover a compreensão, tolerância e respeito em assuntos relacionados à liberdade de religião ou crença, e garantir que o uso da religião ou crença para fins inconscientes com a carta é inadmissível. Agora, estas são frases longas e prolixas, você tem que lê-las várias vezes para entender, mas o que eles estão querendo dizer é a mesma coisa que dizem lá no final daquele artigo 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se você quiser reivindicar usar seu direito de qualquer maneira que vá contra o que as Nações Unidas defendem, seja em imunizações ou qualquer outra coisa no futuro, então você não tem nada em que se apoiar. Isso é parte deste ano de tolerância. Artigo 1.3 do mesmo documento diz assim: a liberdade de manifestar a própria religião ou crença pode estar sujeita apenas a tais limitações que estejam prescritas por lei. Bem, como é que isso ajuda em alguma coisa? Então, eu tenho liberdade até que haja uma lei que diga que não posso fazê-lo, e então não tenho liberdade. Aqui está outra declaração, de 1995, mesmo ano, liberdade religiosa. Aqui ela diz: por mais de um século, os adventistas do sétimo dia têm sido promotores ativos da liberdade religiosa. Reconhecemos a necessidade de defender a liberdade de consciência e religião como um direito humano fundamental. E se parasse por aí, eu diria amém. Obrigado por uma declaração forte, mas não para. Diz assim: este direito humano fundamental, em harmonia com os instrumentos das Nações Unidas,
E já analisamos o que isso significa, certo? Se o bem comum decidir que sua posição é prejudicial para a comunidade, então você não tem nada em que se apoiar. Você não tem mais direitos. Se a comunidade decidir que deve haver uma lei, seja ela qual for, e sua consciência disser, não posso fazer isso, então você não tem nada em que se apoiar, porque você só tem a liberdade até que haja uma lei que diga algo contrário. Que tal o aniversário de 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos? A Igreja Adventista do Sétimo Dia insta as Nações Unidas, autoridades governamentais, líderes religiosos e crentes e organizações não governamentais a trabalhar consistentemente pela implementação dessa declaração, significando aquela Declaração de Direitos Humanos. Desta forma, a Declaração Universal crescerá em importância, prática e brilho e nunca correrá o risco de se tornar um documento irrelevante. Então, estamos muito a favor da Declaração dos Direitos Humanos, pelo que me parece. Aqui está outra, em 1999. Minorias religiosas e liberdade religiosa. Ao longo da história, as minorias religiosas têm frequentemente sido sujeitas à discriminação e perseguição direta. Hoje, a intolerância religiosa e o preconceito estão novamente em ascensão. Não obstante a afirmação da liberdade de todos para manter e disseminar pontos de vista religiosos e para mudar de religião, uma afirmação sustentada nos instrumentos e documentos das Nações Unidas, que compreendem uma Declaração Internacional de Direitos. Muitos países negam esse direito aos seus cidadãos. E a Declaração de Direitos é muito semelhante aos outros instrumentos que temos visto. Você tem todos esses direitos, a menos que eles contrariem o bem comum. Em apoio ao artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e outros instrumentos internacionais, continuamos a cooperar com a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas e outras agências internacionais e organizações religiosas para incentivar todas as nações a implementar o direito fundamental da liberdade religiosa. Sabe, eu prefiro muito a versão dos pais fundadores dos direitos inalienáveis que vem do Criador. Eles acertaram, eles entenderam de onde vêm nossos direitos e nossa liberdade. Eles vêm do nosso Criador. Eles são parte da imagem de Deus e não podem, sob qualquer pretexto de justiça, ser tirados de nós. Mas as Nações Unidas não acreditam em um Deus Criador. Um de seus princípios é a evolução e toda aquela coisa sobre a sobrevivência do mais apto, o mais forte e adaptação ao ambiente. É tudo sobre a comunidade, certo? Deixe o mais fraco morrer, deixe o mais lento morrer, deixe o mais burro morrer. Aqueles que não conseguem se adaptar rápido o suficiente à marca da besta, livrem-se deles, porque a comunidade é o que importa. Isso é evolução. Esta foi realmente preocupante, liberdade de expressão e difamação da religião. Depois de afirmar por vários parágrafos que apoiamos a liberdade de expressão e religião, eles terminaram com essa declaração. Nossa oposição à restrição da fala não é sem exceções. A Igreja reconhece que, em circunstâncias limitadas, a fala pode resultar em danos tangíveis significativos ao direito à segurança física, ao usufruto da propriedade e outros direitos igualmente convincentes. Em tais instâncias muito limitadas, reconhecemos a responsabilidade do Estado de agir para proteger sua população. Quando tais limites são necessários, a Igreja espera que os governos direcionem as restrições de forma estreita para abordar apenas a fala religiosa em questão. Isso poderia ser interpretado de qualquer maneira que você quisesse, honestamente falando. E não estou tentando apontar mais dedos para quem escreveu isso do que já existem por causa da redação em si. Mas você poderia fazer isso, dizer o que você quisesse, quando uma crise chegasse. Então, Salomão havia desconsiderado a instrução que Deus dera para servir como uma barreira contra a apostasia. E agora, ele se entregou à adoração dos deuses falsos.
Veja o resultado final: falsa adoração. Qual é a crise final que sabemos que está chegando? Qual é a adoração? Verdadeira adoração contra a falsa adoração. Salomão perdeu sua veste por causa de suas alianças com o mundo, e então ele se engajou na falsa adoração. Agora, louvado seja o Senhor, ele voltou atrás, não é mesmo? O Espírito Santo continuou batendo em seu coração, e aquele homem se voltou. Claro, ele não pôde desfazer todos os danos que foram feitos. Deus nunca prometeu simplesmente reverter todas as consequências, mas acho que veremos Salomão no céu. Acredito que não é tarde demais para a nossa igreja também. A pandemia de 2020 revelou muitas coisas sobre o nosso mundo. O que quer que você queira acreditar sobre de onde veio e por quê, revelou muito sobre nosso mundo. E acredito que Deus permitiu isso por várias razões. E uma delas é para que pudéssemos começar a entender algumas coisas dessas questões que, honestamente, precisam ser resolvidas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é Babilônia, absolutamente não é, ela não é Babilônia e nunca será, pela graça de Deus e talvez por seus juízos, não será. Mas fizemos uma excursão ao quarto de Babilônia e é chegada a hora de sair. E eu não sei exatamente como isso acontece. Com o homem, isso pode ser impossível, mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Se não fosse possível, então Deus não teria versos como esse na Bíblia. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Deus deu a essa igreja a maior riqueza de verdade já confiada a mortais. E isso ainda é verdade. Ainda é nossa responsabilidade compartilhar essa verdade com o mundo. Não podemos fazer isso se perdermos nossas vestes. Devemos ter a veste vestida. Se não fosse possível, com a ajuda de Deus, corrigir isso, então ele não diria isso a seguir. Pelo que saí vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Vejam a promessa aqui. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não sei como Deus corrige isso, mas estou orando para que Ele o faça. E espero que vocês orem para que Ele o faça. E precisamos estar falando sobre essas coisas da maneira correta. E oro para que esta tenha sido a maneira correta. Não é fácil falar sobre isso. E há sempre oposição quando você o faz. Mas, se não olharmos para a realidade, vamos bater em uma parede de tijolos, possivelmente muito, mas muito em breve. E vamos perceber tarde demais que não temos nada em que nos apoiar como um povo. Ainda temos nosso relacionamento pessoal com Deus. Nada pode tirar isso. Deus conduziu essa igreja no passado. Ele ainda tem um propósito e um plano para ela hoje. Então, não quero que vocês saiam daqui desencorajados. Não quero que saiam daqui desanimados ou dizendo, qual é o ponto? O ponto é que Deus revelou isso para nós. Ele deu isso a uma mulher chamada Ellen White há mais de 100 anos. E ela disse, aqui está a grande prova e aqui está a questão. É a confederação com o mundo. E haverá necessidade de pessoas que dirão que isso é um problema. Então, vocês serão essas pessoas? Orem sobre isso e peçam a Deus que lhes dê a oportunidade da maneira certa, no momento certo, para começar a falar sobre isso, porque temos que falar sobre isso. Mas a igreja é verdadeira. Deus não tem uma outra igreja. Esta é a última igreja. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.